bem, nós vamos ao contato com o Ricardo Renck para nós conversarmos um pouquinho com ele com relação à previsão do tempo para essa sexta, dia 21, para o final de semana, as próximas horas aí, mas também para a próxima estação. Hoje, me parece, é o último dia do inverno, amanhã entra a primavera e o Ricardo pode nos dar mais alguns detalhes com relação a isso. Ricardo Renck, bom dia, como é que está, amigo? Tudo bem, Ricardo? Bom dia, Miguel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tupã. Tudo bem? Tudo tranquilo? Bom, Ricardo, primeiro, começamos. O que teremos aí no dia de hoje e nas próximas horas aqui em Tupã e na nossa região? A expectativa para hoje é um dia de temperatura um pouquinho mais elevada à tarde, se comparado a ontem, né? Tivemos temperatura em torno de 22 graus ontem, hoje a máxima fica em torno de 25, 26, podendo até chegar a 27 graus em alguns locais da região. Tem expectativa de sol e nuvens. Na metade norte do Rio Grande do Sul pode ter uma ou outra instabilidade muito localizada ou passageira. Então, assim, para Tupanciretã a probabilidade é baixíssima, maior chance a norte da região, algo que não dá nem para considerar em relação a acumulados significativos de precipitação. E aí amanhã, sábado, a gente tem uma expectativa de maior abertura de sol e algumas nuvens com temperatura em elevação. Então, de manhã começa com 16 graus e no período da tarde deve beirar aí os 30 graus em Tupanciretã, tá bom? E aí, já, não sei se eu posso me estender um pouco mais, né? Mas no início aí da próxima semana, a expectativa é de tempo instável e que deve continuar no decorrer da semana que vem, né? Uhum. Quer dizer, teremos a entrada... Amanhã entra a primavera oficialmente? Isso, oficialmente, né? A gente já está vivenciando características climáticas típicas de primavera, né? Mas oficialmente é amanhã à noite, começa a primavera às 22 horas e 53 minutos, aí durando até 21 de dezembro. Então, oficialmente começa amanhã à noite a primavera, mas a gente já tem essa característica, já está vivenciando características típicas de primavera. Ontem foi um dia típico, assim, com fortes temporais localizados em diversos pontos do Rio Grande do Sul, principalmente a oeste e a sul de Tupanciretã e outras regiões sem estabilidade, né? Então, começa a ter essa característica, ingredientes de umidade e calor, favorecendo aí a formação de temporais típicos da época, né? Uhum. A informação que a gente recebe de vocês e também de alguns outros institutos é de que esses primeiros dias da primavera, especialmente aí a semana que vem, mais pro final de semana que vem, deve ser de muita umidade e chuva aqui para nós, é isso? Exatamente. A primavera ela vai começar com chuva acima da média, né? Então, assim, de uma forma geral, esse início de primavera, pensando os próximos 10 dias, né, de domingo em diante, principalmente, uma expectativa de totais de acumulados de chuva na região que deve variar de 100 a 200 milímetros, tá? Eu digo isso a região como um todo. Claro, vai ter variações para mais, para menos. Alguns pontos do noroeste do estado podem ter aí até um pouco mais de 200 milímetros nesse começo de primavera. Então, é um sinal de que realmente a gente está vivenciando uma situação diferente do que foi os últimos dois anos, porque a gente está num processo aí de desenvolvimento num fenômeno El Niño, águas aquecidas no Oceano Atlântico, na costa do Rio Grande do Sul, na costa sul do Brasil. Então, são alguns ingredientes que têm também favorecido a circulação dos ventos trazer umidade para a nossa região, vindo do norte para o sul do Brasil. Então, tivemos fortes temporais essa semana no sul do Brasil, no Paraná, até em São Paulo. Então, aos poucos, as condições meteorológicas típicas de primavera estão se ajustando, né? Uhum. Essa chuva acima da média no início da primavera é uma tendência de que a primavera será assim chuvosa ou é uma questão mais pontual? Na verdade, sim, como um todo, a tendência, se pensar a primavera de uma forma geral, ela deve terminar com chuva acima da média. Então, assim, pelo menos os prognósticos indicam que a tendência é que outros episódios ao longo da primavera, semelhantes a esses próximos dias, períodos mais chuvosos, com temporais, devem se repetir. Então, não seria um evento localizado. Claro, não vai ter temporal toda a primavera, não vai ter chuva todo instante, mas teremos uma frequência maior de temporais por causa da disponibilidade maior de umidade, um ambiente mais aquecido do que o normal. Então, são alguns ingredientes que favorecem a ter esses temporais que já são típicos de primavera, só que numa frequência maior e
muitas vezes até com uma intensidade um pouco maior, aí podendo trazer em alguns momentos chuva forte, ventos fortes, em alguns episódios até com granizo, como a gente já vivenciou aí, a região de vocês. Todo período de primavera tem um ou outro evento mais marcante, né? Então, nada que fuja do normal, mas com um pouco mais de probabilidade de frequência de ocorrência, né? Então, pode ter aí essas características, e até porque a gente está num processo de desenvolvimento do fenômeno El Niño, que ainda não se configurou, né? Já normalmente se configura um pouco mais cedo do que está sendo previsto, mas no decorrer da primavera a tendência é que ele se configure, né? Tá bem encaminhado, dá para se dizer, né? Tá quase nascendo o menino, né? Então, assim, mas como é esse tipo de fenômeno, o El Niño, Laninha, sempre tem que ter um pouco de cautela, nunca fazer também, assim, uma expectativa de que vai ser o fim do mundo, né? Mas, ao mesmo tempo, pelo fato de ter o fenômeno El Niño, as águas aquecidas no Oceano Atlântico, são padrões que favorecem a ter essas características aí de uma expectativa de chuva acima da média. Os modelos, de uma forma geral, convergem para essa situação. Isso não significa que dentro da primavera a gente não tenha dias consecutivos sem chuva, algum período assim sem precipitações significativas, mas de uma forma geral essa é a tendência, né? Certo. Como eu falei. Primavera com possibilidade de temporais nos dá um certo apreensão, porque a primavera do ano passado foi extremamente traumática aqui para nós, especialmente, né? E aquela configuração que nós tivemos no ano passado pode se repetir? Pode, porque é comum a gente ter nesse período de primavera ainda essa transição de ar quente com ar frio, né? Então, tu ter trocas de massas de ar frio. Então, frentes frias vão continuar passando, né? E a gente sabe que tem casos em que a frente fria passa, ela nem causa chuva, só causa vento. Tem situações em que chove e não dá mais nada, né, de marcante. Tem casos que a frente fria passa com grande atividade de raios, pouca chuva, pouco vento. Situações com granizo pontual, sem vento. Então, tem várias situações que podem acontecer. Mas frentes frias mais desenvolvidas, então quando tu tem mais disponibilidade de umidade e calor vindo do norte do país para o sul do Brasil, e ainda tu tendo essa situação favorecendo ao avanço de uma frente fria, né, essa configuração, né, associando aí frente fria com disponibilidade de calor e umidade, podem sim se repetir esses temporais, principalmente na parte mais metade oeste do Rio Grande do Sul, as áreas mais elevadas, escapando um pouco mais o sul do Rio Grande do Sul, que também é uma região que também vai ter temporais, mas com uma frequência menor e a probabilidade de intensidade mais fraca do que, por exemplo, para o interior do Rio Grande do Sul, né? Certo. Bem, na primavera nós temos a implantação, o plantio da nossa principal produto aqui da região, que é a lavoura de verão e especialmente a lavoura de soja. Mas ela, plantada na primavera, desenvolve-se e é colhida no verão. Já tem alguma tendência para verão, depois de uma primavera consolidando-se El Niño e com chuvas provavelmente acima da média, o que você indica para o verão? A tendência é que o verão seja um período em que tenha El Niño. Só que, assim, nem todo fenômeno El Niño é como que foi, por exemplo, no período de verão de 2015, 2016, que foi muito forte. A tendência é que esse El Niño não chegue a ter uma intensidade tão forte como foi o último episódio de El Niño, né? Então, a tendência é que, pelo fato dele se configurar, a gente já tem uma maior probabilidade de chuva acima da média para a região, né? Então, primeiro, na verdade, esse fenômeno El Niño tem que se configurar e, de fato, está consolidado. Hoje, os dados que existem no Oceano Pacífico e permitem dar uma ideia de como está a temperatura nos oceanos e outras ferramentas que é muito utilizada na nossa área, na meteorologia, permitem ver que, de fato, o fenômeno El Niño está praticamente configurado, né? Falta só ter um pouco mais tem alguns critérios que devem ser seguidos para dizer que, de fato, o fenômeno El Niño está configurado. Então, o primeiro passo, ele está configurado e a intensidade dele, no momento, não é algo assim
que pelo menos os dados de hoje permitem ver, né, que não é algo que tenha uma intensidade forte, mas ao mesmo tempo, pela presença dele, a primavera e o verão tendem a ter ser um período com mais chuva do que normalmente acontece, né? Então, mas de qualquer forma, o verão já tem as suas características. A gente tem no passado aí anos, se eu não me engano, acho que 2005,